As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln. Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem. Olá pessoal, bem-vindo à nossa coluna de direito, um direito fácil, descomplicado, sem aquele juridiquês. E vamos hoje falar sobre uso capião. O que é esse palavrão, né? O uso capião? O uso capião nada mais é do que uma forma de adquirir a propriedade de um imóvel, aquele imóvel que você é posseiro, que você exerce a posse sobre ele, você pode adquirir essa propriedade, ter um título dizendo que você é dono lá no cartório através do uso capião. A gente pode fazer uso capião de bens móveis, seria um carro, uma bicicleta, como também pode fazer o uso capião de bens imóveis, que seria um terreno, uma casa ou até um apartamento. Hoje vamos falar sobre bens imóveis. E o uso capião para bens imóveis, nós temos três formas de fazê-los. A primeira é através do uso capião extraordinário. O que é o uso capião extraordinário? Quem está sobre um terreno, ou numa casa, ou até, como eu disse, um apartamento por mais de 15 anos, não precisa ter contrato de compra e venda, não precisa ter recibo, não precisa ter nada. Basta você provar que exerce essa posse pelo prazo de 15 anos, você tem direito a pedir isso judicialmente ou extrajudicialmente via cartório. O mais comum hoje ainda é judicialmente, porque você precisa juntar as provas, ir lá e pedir para que o juiz ou o tabelião lhe dê a propriedade daquele imóvel. Se você mora nesse imóvel, esse prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10 anos. O outro uso capião que nós possuímos é o uso capião ordinário. Nele, você precisa ter 10 anos de posse contínua, você precisa exercer essa posse por 10 anos ou mais e provar de alguma forma, seja um contrato de compra e venda, seja um recibo, a gente brinca que pode ser até um recibo num guardanapo, né? Mas provar que você adquiriu aquele imóvel, você pode, então, requerer o uso capião ordinário. Nesse tipo de uso capião, se porventura você mora no imóvel, o prazo também é reduzido, e nesse caso é reduzido pela metade, de 10 para 5 anos. E nós temos um terceiro tipo de uso capião, que é o uso capião especial. Esse uso capião, você precisa de 5 anos. Porém, ele tem algumas especificaçõezinhas. E uma delas é que, para você requerer o uso capião especial, você tem que ter esse único imóvel, você não pode ser proprietário, dono ou posseiro de mais nenhum outro imóvel. E também tem um requisito de tamanho de área. Se o imóvel é na zona urbana, o imóvel pode ter no máximo 250 metros quadrados. E se ele for na zona rural, ele não pode ter mais do que 50 hectares. Então esses são os três tipos de uso capião. Como eu disse, você pode requerer para um juiz, é o que a gente chama de uso capião judicial.
ou você pode requerer ele para um tabelião, que é o que a gente chama de uso capião extrajudicial. Porém, lembrando que se você for pedir extrajudicial, você precisa ter um conjunto de provas muito forte. No caso do uso capião judicial, como é que a gente pode provar essa posse, né? A gente pode provar que eu tenho lá, por exemplo, no caso do uso capião extraordinário, que eu preciso de 5 anos, de 15 anos. Eu posso provar pela conta de luz, pela conta de água em meu nome, eu posso provar pelos meus vizinhos, por testemunhas que vão lá para o juiz e vão comprovar que eu estou lá durante todo esse tempo. Então esses são os 3 tipos de uso capião. Uso capião, como eu disse no início, é a forma que a gente tem de, se eu sou posseiro, se eu exerço a posse sobre um imóvel, ter declaradamente um título. Para que ter um título? Porque qual é a importância de você ser dono, proprietário de um imóvel no cartório? Daqui a pouco você precisa tirar um financiamento desse imóvel para você poder deixar ele para os seus herdeiros de forma legal. Então é importante sim ter a propriedade do imóvel. Lembrando que a gente precisa sempre estar assistido por um advogado e nós temos aqui advogados competentíssimos para atuar e requerer para você o uso capião, tanto judicial quanto extrajudicial. Vamos agora ver se nós temos alguma pergunta sobre a uso capião. Vamos lá, o Vicente de Tubarão pergunta: quanto custa para fazer um uso capião? Olha, Vicente, esse é um valor bastante relativo, depende da quantidade de pessoas que estão requerendo uso capião, depende se o imóvel já tem ou não tem matrícula, depende também o tamanho do imóvel, né? Porque dentro do custo para fazer um uso capião, além das taxas que o governo nos cobra, a gente vai precisar também de um levantamento topográfico. Fazer um levantamento topográfico nada mais é do que uma planta da área, dizendo quem são os confrontantes, qual é o tamanho do imóvel, e os honorários do advogado. Os honorários de advogado giram em torno de 5% a 10% do valor do imóvel. Mas tudo isso é possível você sentar, como eu disse, nós temos vários advogados aqui na região da Murel, que você pode consultar, Vicente, e com certeza você vai chegar num preço, porque é importantíssimo ter a propriedade do imóvel. Nós temos mais alguma pergunta? A Maiara, de Laguna: quanto tempo para ter a propriedade? Olha, Maiara, muito boa essa pergunta, porque o tempo também é relativo. É óbvio que se a gente fizer um uso capião extrajudicial e a gente já tiver um conjunto de provas bastante formado, você pode ter esse uso capião lá no cartório em até 6 meses. Se o uso capião for judicial, claro que depende muito da vara de cada comarca, né, onde o uso capião vai tramitar, mas a gente tem, a gente sabe que se você já tem definido quem são as testemunhas, você já tem definido quem são os confrontantes, ele vai ser um uso capião bastante rápido e você poderá ir, quem sabe, rápido em termos de justiça, né, ter um uso capião no prazo aí de quem sabe, no máximo, a 2 anos. Essa então é a nossa coluna de direito de hoje. Fique conosco até a próxima quinta-feira. As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln.
Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem.